Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que alegria estar cultuando ao Senhor com toda a igreja e hoje em especial vendo parte da juventude aqui na direção do culto. Você viu desde a abertura, desde o louvor. Eu vim mais jovem hoje também para me conectar, com a nossa galera. É uma alegria muito grande estarmos aqui, porque isso tem tudo a ver com ser igreja, com ser família de Deus. A conexão geracional é um sinal de avivamento, é um sinal do derramamento do Espírito Santo, aonde os velhos sonharão, os jovens terão visão, aonde o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. E nós, como igreja, é uma alegria estarmos vivendo um tempo tão especial de conexão geracional. Amém? Quero pedir que acendam a luz, por favor, porque nesse momento eu quero conhecer aqueles que nos visitam. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Se você puder ficar de pé aí onde você está, seja aqui na frente ou na galeria. Nós, como igreja, temos a cultura de presentear aqueles que nos visitam, para que você lembre de nós. Estou vendo lá atrás uma família, Deus abençoe, aqui na frente também. Você que está do lado, dê um abraço nessa pessoa. Temos na galeria, temos lá em cima também na galeria. Deus abençoe a vida de vocês. É um privilégio para nós a presença de vocês aqui, cultuando conosco. Então, que você leve esse pequeno presente como uma lembrança, um pequeno gesto para dizer a vocês que vocês são bem-vindos aqui na Igreja Batista Alameda e contem conosco para aquilo que precisarem. Eu quero, enquanto a nossa equipe atende os visitantes, te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Reflexão de hoje será no capítulo 50 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Além dessa conexão com os jovens, teremos também aqui logo mais o encerramento da EBF. Então é um tempo de muita celebração, de muita conexão geracional. Eu vou pregar essa mensagem aqui na versão Pocket, tá bom? Então teria aí pelo menos 1h30 para falar tudo, toda a profundidade, toda a riqueza daquilo que eu entendo desse texto aqui. Mas vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa também celebrar aí o encerramento desse tempo tão especial na vida dos nossos pequenos. Eu também estou com a expectativa, que a Bianca está participando aí, primeira vez da EBF, então estou também com o coração de papai hoje aqui para esse tempo. Gênesis 50, a partir do versículo 22, diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém? A partir desse texto, hoje nós vamos falar sobre uma fé que atravessa gerações. Quando nós falamos sobre essa conexão de gerações, e nós que trabalhamos com juventude, estamos sempre pensando isso, em conexões geracionais, em legado, estamos sempre pensando sobre discipulado, continuidade. E quando nós olhamos para esse momento da vida de José, nós vemos José
declarando uma palavra de fé. Ele está dizendo: olha, o Senhor virá e tirará vocês daqui. Mas eu acho interessante que José, ele faz um pedido muito inusitado. Ele fala: olha, os meus ossos, eu quero que vocês levem também quando Deus vier. Quando Deus intervir, leve os meus ossos daqui. E ele foi embalsamado e colocado num sarcófago. Então, o mesmo processo que o Egito ele fazia com as múmias, foi o mesmo processo que eles precisaram fazer com os ossos de José. José não está fazendo isso porque os seus ossos tinham poder. José não está fazendo isso porque ele acreditava ou queria que os seus ossos fossem idolatrados. Não, José está fazendo isso deixando como um memorial de fé que apontava para uma promessa de Deus na vida daquele povo. E ele está dizendo: certamente o Senhor virá e tirará vocês dessa terra. Sabe, José, ele deixa uma fé que atravessaria por gerações e gerações. E eu acho interessante porque nós também, quando pensamos sobre fé e um legado geracional, algo que nós queremos deixar para as próximas gerações, é um legado de fé. Que as próximas gerações conheçam o Senhor, creiam em Jesus Cristo. Nós vivemos e cremos na importância de que uma geração conte a outra geração os grandes feitos do Senhor. Mas nós vamos ver então na vida de José o que precisamos fazer para termos essa fé que é capaz de atravessar gerações e gerações, para que aqueles que virão após nós possam também crer no nosso Senhor Jesus Cristo, crer nos princípios da palavra de Deus. Quantos aqui querem viver isso? Quantos aqui querem deixar um legado de fé para as próximas gerações? E a primeira verdade que nós aprendemos através da vida de José é que uma fé que atravessa gerações é uma fé carregada de autoridade. José, no final da sua vida, está reunindo a sua família para entregar uma palavra de fé, para renovar as promessas, aquela promessa que Deus tinha dito lá a Abraão. Mas algo que me chama a atenção é que José não começou agora a ouvir a voz de Deus. Não é a primeira vez que José está falando sobre uma visão. Nós vemos que no início da sua vida, quando José ele era provavelmente ainda um adolescente, ele já tinha uma visão de Deus sobre aquilo que ele viveria. José era um menino, um jovem sonhador, onde Deus revelava as coisas a ele. Só que eu acho interessante é que agora, no final da sua vida, José está dando uma direção, ele está falando sobre uma promessa de Deus, e a sua família, os seus irmãos, acolhem aquela verdade. Eles obedecem à orientação de José, para que aquele pedido, para que aquela promessa continuasse viva por gerações e gerações. Mas não foi o que aconteceu na primeira vez que José se reúne com seus irmãos para entregar uma visão e uma revelação de Deus. Porque no início da sua vida, José tinha uma visão, mas no início da sua vida, José não tinha autoridade. José tinha uma visão de Deus, José tinha um conhecimento sobre aquilo que Jesus ia fazer, mas José ainda não tinha autoridade para conduzir, para governar e para deixar o legado na vida dos seus irmãos. A primeira vez que José fala sobre uma visão de Deus, há confusão. Ele sofre. Você conhece a história, tudo aquilo que aconteceu, mas o que ele estava falando era ou não era verdade? Era verdade. Mas José ele ainda não tinha autoridade. Porque para ter autoridade não basta termos uma visão de Deus. Para desenvolvermos a autoridade, nós precisamos ter uma história com Deus. No início da sua vida, José tinha uma revelação de Deus, mas no início da sua vida, José não tinha uma história de autoridade construída com fidelidade e integridade ao Senhor. A visão
as palavras, a revelação de Deus, muitas vezes nós conseguimos empolgar as pessoas, nós conseguimos engajar as pessoas, nós conseguimos mover as pessoas, mas é a nossa história de fidelidade com Deus que deixa um legado de autoridade. Sabe, quantas vezes nós não estamos tentando convencer as pessoas? Quantas vezes nós estamos tentando convencer os nossos filhos sobre uma visão, sobre um princípio, sobre algo que é de Deus, e às vezes nós não conseguimos. E a gente pensa, o que eu estou falando de errado? Como eu posso falar melhor isso? O que eu tenho que mudar nas minhas palavras? O que está faltando de conhecimento? Isso é porque muitas vezes nós temos até a visão certa, nós temos o conhecimento certo, mas que o que impacta, o que move, o que gera autoridade, não é o conhecimento que nós temos, não é a visão que nós temos, mas é uma história construída com o Senhor. E Deus está nos chamando como igreja. Se nós queremos deixar um legado para as próximas gerações, não basta termos um entendimento teórico de quem Deus é, não basta termos uma série de verdades sobre quem Deus é, mas é necessário que nas nossas vidas, no nosso testemunho, na maneira de viver em casa, na igreja, nas células, possamos externar uma vida de autoridade, de integridade, que verdadeiramente conhece o Senhor. José, no início da sua vida, tinha uma revelação, mas no início da sua vida ele não pôde cumprir a revelação, porque o conhecimento não é mais poderoso do que uma vida de autoridade. Se você deseja deixar um legado para as próximas gerações, se eu desejo deixar um legado para as próximas gerações, eu vou precisar muito mais do que ter um conhecimento e do que ter as melhores palavras, mesmo que elas sejam verdadeiras. Eu vou precisar contar aos meus filhos, eu vou precisar contar às próximas gerações as histórias que são coerentes com aquilo que eu creio. Essa é a primeira verdade que a vida de José nos mostra. E aí eu me pergunto, como é que José construiu então essa história? Se José precisou construir uma história com o Senhor e desenvolver uma autoridade, nós podemos ver na vida de José, para que ele chegasse nesse ponto e pudesse reunir a sua família. E nesse ponto ele já era uma grande autoridade, não apenas para a sua família, mas uma grande nação que era o Egito. Todas as pessoas talvez do mundo, naquele momento, no final da vida de José, poderiam, se José abrisse uma conferência, se José quisesse dar uma mentoria de liderança, pessoas do mundo inteiro iam querer se reunir para ouvir as últimas palavras de um grande líder do seu tempo. Mas não começou assim. E a segunda verdade que a história de José nos mostra é que uma fé que prevalece diante das imperfeições do mundo é uma fé que atravessa gerações. Se eu quero ter uma fé que as próximas gerações darão continuidade, eu preciso entender que essa fé é uma fé que ela prevalece diante das imperfeições do mundo. As próximas gerações, elas não vão herdar um mundo fácil de lidar, uma realidade sem problemas, uma realidade com circunstâncias fáceis. Por mais que a gente possa tentar, por mais que possamos nos esforçar, isso não vai acontecer, porque Jesus já disse: no mundo vocês terão aflições. Mas quando a nossa fé, quando nós vivemos uma vida de fé que prevalece diante dessas imperfeições, nós estamos deixando um modelo, um exemplo, para que as próximas gerações que terão que enfrentar os problemas, os desafios, os paradigmas do seu tempo, eles vão poder olhar para as gerações anteriores e dizer: se as gerações que vieram antes de mim enfrentaram tais desafios, nós também, a partir das mesmas verdades e a partir dos mesmos princípios, podemos enfrentar, porque a fé que vem do nosso Senhor, ela prevalece diante das imperfeições. José, ele prevaleceu diante de imperfeições que nós lidamos hoje.
E talvez, se a gente for olhar aqui uma lista de coisas, você pode se identificar. A imperfeição de uma família disfuncional. José viveu num lar disfuncional. Olha a história dos seus pais, do seu pai. É irmão que já nasce puxando o pé do outro. É briga, é troca de primogenitura. É pai que prefere um filho do que o outro, ama mais um do que o outro. É filho que, irmão odiando irmão. Olha só a realidade. E assim é também nas nossas vidas. Se você teve um lar estruturado, se você viveu numa família, num modelo ideal, glorifique a Deus por isso. Graças a Deus, que bom que você teve essa graça. Mas quantos de nós não crescemos em lares disfuncionais, desestruturados, que não conheciam ao Senhor? Talvez você não foi criado com seus pais. Talvez você veio de uma família de pais divorciados. Sabe? Talvez seu pai, alguém da sua família era alguém, como nós lidamos com muitos jovens, embriagado, viciado, chegava em casa e agredia os filhos. Quantas situações. Mas José, ele enfrentou as imperfeições. E se nós, no nosso tempo, entendermos que a fé que Deus nos dá em uma caminhada de fé nos ajuda a prevalecer diante das imperfeições, nós também podemos deixar um legado. Porque a história que Deus tinha para José não foi parada por causa das imperfeições da sua família. Ele foi vendido pela sua própria família. Mas ele continuou em fé para viver o que Deus tinha para a vida dele. As imperfeições das nossas próprias limitações. Nós somos limitados. E José também, ele tinha as suas limitações. José também não era fácil, né, gente? Dedo duro. Ia lá contar o que os irmãos estavam fazendo. Já sabia que os irmãos já não tinha muita simpatia com ele, né? Ia lá, olha só o que eu sonhei. Parece o Kiko, né? José era esse cara também. José era jovem, a limitação da idade, incapaz naquele tempo de viver aquilo que ele tinha sonhado e que era do Senhor. Mas José tinha uma fé que prevaleceu diante das suas próprias limitações. Da mesma forma, nós podemos viver a história que Deus tem para as nossas vidas, mesmo com as nossas limitações. José prevaleceu. A fé que José tinha foi capaz de prevalecer ao teste do tempo. E as promessas, a vocação que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes, ela é testada também pelo tempo. Mas José, ele continuou. Olha quanto tempo, desde quando José recebeu o sonho, para que esse sonho fosse se cumprir. Quantos desafios, quanto tempo, sabe? E às vezes a gente está com aquele olhar assim, olha, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu estou atrasado. Eu tenho às vezes, gente, jovens de 20 anos, que estão falando, pastor, eu estou muito atrasado. Eu não estou formado ainda. Olha só. Tem jovens aí que estão com 20 anos, já tem empresa, não sei o que, startup. E eu estou aqui ainda de busão, indo para a faculdade. Aí tem o de 25. Pastor, eu estou muito atrasado, eu não casei ainda. Eu não tive filhos ainda. Eu estou muito atrasado. Eu acho que não vai dar tempo de eu viver tudo que Deus tem para a minha vida. Aí tem o de 30. Pastor, eu tenho 30 anos e não estou nem aposentado ainda. Eu falo, como assim? Pastor, o influencer lá no YouTube falou no podcast que com 30 anos ele já podia se aposentar. Já, o dinheiro que trabalha para ele, eu aqui ainda estou correndo atrás. CLT, e tá bravo para mim. Atrasado. E aí quem já está numa caminhada maior está dizendo assim,
Ah, se eu fosse adolescente. É ou não é? Se eu fosse adolescente de novo, aí eu poderia viver os sonhos que Deus tem para a minha vida. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus que é Senhor de todo o tempo. Nós nos apressamos, porque no tempo e na cultura que nós vivemos, velocidade tem a ver com qualidade. O que é rápido para nós é sempre o melhor. E aí a gente projeta isso em Deus. Qual que é o Deus que funciona? O Deus que faz as coisas rápidas. Mas o Deus que nós conhecemos é fiel ao tempo que Ele tem. E se formos fiéis e passarmos pelo tempo e pelo teste de Deus, viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós no tempo certo. Eu estive em Belo Horizonte. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais forte. Se é para o nosso Deus. Eu estive semana passada, semana retrasada já, né? Eu estou tão ativo aí em programações de juventude. Nessa semana nós estávamos na SDA, que é um tempo que nós temos de unidade da igreja, de jovens em Curitiba, um tempo muito especial. Mas na semana retrasada eu estava em Belo Horizonte, no encontro de pastores e líderes de jovens, e o pastor Paulo Mazzoni, ele compartilhou um testemunho muito especial conosco. E ele falou sobre um jovem na igreja dele que decidiu viver para o Senhor, gastar a sua vida pregando a palavra entre o povo indígena. E esse jovem novo, com toda uma vida pela frente para viver grandes sonhos, ele casa e a lua de mel dele já foi lá no meio dos índios, entrou lá para aquele meio num tempo onde era tudo de barco, não tinha internet, não tem Instagram, nenhum de nós aqui conhecemos ele. Ele foi lá para aquele meio e foi viver, se misturar junto com os índios para pregar o Evangelho. 20 anos depois, em um encontro com o pastor Paulo, eles choravam juntos. E esse jovem, depois de 20 anos com os índios, falavam: pastor, eu estou lá há 20 anos pregando a palavra. Só 3 pessoas se converteram. E desses 3, 2 eu desconfio que não converteram coisa nenhuma. Então assim, meia boca, sabe? E o pastor Paulo Mazzoni continuou insistindo: continue, o que é que Deus falou para você fazer? E ele dizia: amar aqueles índios, pregar a palavra àqueles índios. E ele falou: então, se você está amando, se você está pregando, se você está gastando a sua vida, não importa o tempo que está demorando, você está vivendo aquilo que Deus mandou você viver. E se passou mais um tempo, um dia o pastor Paulo Mazzoni está lá, e ele está com a revista Veja na mão, e ele vê na capa uma reportagem: o índio brasileiro está se convertendo a Jesus Cristo. E aí ele abre a página, ele vira para ver a reportagem, e ele vê lá um grande rio, um igarapé, né? 3.000 índios indo se batizar. E quem estava lá batizando? Ah, aquele homem, aquele jovem que decidiu gastar a sua vida, que 20 anos tinham se passado e apenas 3 tinham se convertido, agora estava lá, porque as promessas de Deus, elas não falham. Deus, no tempo certo, cumpre as suas promessas. Há uma fé que prevalece as imperfeições. José também prevaleceu diante da maldade do mundo. Às vezes a gente diz: há muita maldade no mundo, há muita maldade nas faculdades, há um pecado muito grande na nossa nação, não tem mais jeito, ou a gente se muda para um outro país, ou senão eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem, ou senão não vai dar certo, ou senão os meus filhos vão viver numa realidade muito desafiadora, muito hostil.
Olha a maldade que José enfrentou. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi acusado de tentativa de estupro injustamente. Foi preso injustamente. Mas José tinha uma fé que o fazia se manter de pé, mesmo diante de toda a maldade, mesmo diante de todo o pecado. Não importa se muitas vezes estamos olhando e parece que a maldade, ela aumenta cada vez mais, que o pecado aumenta cada vez mais geração após geração, porque é uma garantia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E José também, ele precisa ter uma fé para prevalecer diante dos traumas emocionais, feridas na alma, lembranças que doem e tentam nos paralisar. José enfrentou tudo isso. No final de sua vida, depois de tanta lembrança, de tanta coisa que ele passou com a sua família, ele encontra seus irmãos e ele os perdoa, porque ele sabia que quando nós caminhamos por fé, até aquilo que foi feito de maldade contra nós, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, é Deus que faz. As circunstâncias sozinhas, elas podem não colaborar para o bem, mas Deus, Ele pode intervir para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que permanecem segundo os seus caminhos. E se nós queremos desenvolver uma vida de autoridade, uma vida que deixa uma fé que atravessa gerações e gerações, nós também precisaremos parar de murmurar, pararmos de desistir, prevalecermos diante das imperfeições desse mundo, nos posicionarmos com fé. Porque José sabia, no final da sua vida, que as gerações que viriam passariam por dilemas e paradigmas parecidos com esses também, e não foi o que aconteceu. O tempo foi passando. Os faraós foram mudando, até que um dia assume o faraó que não conhecia mais José, que não considerou mais a sua história. E o povo hebreu se torna escravo na terra do Egito. O povo crescia à medida que eles eram oprimidos ali naquele lugar. O faraó, ele começa a ficar preocupado. Quem sabe um dia a gente vai ter uma guerra e o povo hebreu se vira contra nós. Vamos fazer alguma coisa. Ou seja, o tempo foi passando, a realidade foi mudando, mas Deus continuava com a sua mão poderosa sobre a vida do seu povo, fazendo com que eles continuassem a multiplicar. E aí qual que era a estratégia? Para impedir o crescimento, para tentar impedir a promessa que Deus tinha para aquele povo. Vamos tocar nas próximas gerações. Chama as parteiras. Olha, se nascer menino hebreu, mate já aí. Vamos cortar as próximas gerações já aí. Já no nascimento. Mas a provisão divina estava lá. As parteiras temeram ao Senhor, não matando os filhos das hebreias. Havia obediência ainda ali, de um eco, de uma fé que atravessa gerações. Moisés nasce, você conhece a história. O rei depois, Faraó, pede para que jogassem as crianças no Nilo. Mas a mãe de José protege enquanto pode. Depois o menino está crescendo, faz um cesto. José é colocado lá à margem do rio. Sua irmã fica observando para ver o que iria acontecer, porque ainda havia uma esperança de um cuidado, de uma provisão de Deus sobre a vida de Moisés.
até que a filha de Faraó aparece, decide adotar aquele menino. José cresce ali no Egito, 40 anos ali no Egito. Depois, por causa até do seu senso de justiça, que podemos enxergar também como um sinal de algo que Deus já tinha para a vida dele, um coração do libertador. José foge do Egito após assassinar um homem, fica mais 40 anos fora, até que ele tem um encontro com o Senhor na sarça. E ali ele é desafiado a voltar para o Egito, para libertar o povo de Deus, porque estava chegando o tempo que a promessa do Senhor se cumpriria. E olha que interessante, Êxodo 4:20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. José, então, aquele que cresceu no Egito, aquele que foi protegido e que foge do Egito, agora volta com a sua família, com um jumentinho e com um cajado, com a responsabilidade de libertar todo o povo de Deus da escravidão no Egito. Êxodo 11:1 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó do Egito, 10 pragas no total, para libertar todo o povo. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. Chegou o grande dia. Deus está falando: José, eu vou enviar a última praga. E agora, chegou o dia da libertação. Cara, devia estar passando um filme na cabeça de José, de Moisés ali naquele momento. Gente, eu vou confundir Moisés com José muitas vezes, mas você está entendendo. Moisés está passando um filme na cabeça dele ali naquele momento, eu creio. Tanta história no Egito. Tantos momentos vividos ali, tendo que fugir. Tendo que vencer, chegando num lugar sem nada, para libertar todo um povo. E agora chegou o grande dia de sair com todo o povo. Imagina o que se passava na cabeça de Moisés naquele momento. E olha o que diz em Êxodo 12:37, mais um relato sobre esse dia. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais, com a massa sem fermento, que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa, que não tiveram tempo de se preparar com alimento para a viagem. O povo de Israel havia vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas, de geração em geração. José, ele chega sozinho no Egito. Depois que Jacó vai mais 70 homens. Moisés, ele vai ao Egito, só ele e sua família, um jumentinho e um cajado. Agora, ele precisa sair com 600.000 homens. E aqui só eram contados homens mesmo,
provavelmente acima de 20 anos. Se a gente for pensar o total de pessoas que saíram com Moisés, 2 milhões de pessoas. É a cidade de Curitiba inteira saindo de um lugar. Esse é o dia que Moisés viveria. O que será que passava na cabeça dele? O que passaria na sua cabeça? O grande dia do Senhor, o grande dia na vida de Moisés, o grande dia no ministério de Moisés. Cara, eu fico pensando a loucura que foi as hebreias ali para arrumar a mala para sair. Você já foi no check-in da casa do olheiro? Rapaz, você olha as malas assim, você fala, não é possível que não tenha um defunto aí dentro. Rapaz, aquelas malas assim, pensa as hebreias, cara. Que loucura! E bota isso, e bota aquilo, e bota secador, e bota o ferro, e bota roupa. Será que vai estar frio? Roupa para o calor, roupa para o frio, casaco de cama. Entendeu? Aí olha o marido lá, o marido está perdido viajando, já pegou sapato, já pegou bermuda, já pegou camisa. Ah, marido, não, 2 está bom, enquanto usa uma, lava a outra. Gente, aquela loucura para sair. E aí tem uma coisa, eles podiam ir lá no povo, nos egípcios, e pegar o ouro, pedir, olha, o povo não saiu liso de lá. Eles podiam pedir joias de ouro e de prata, o texto que a gente leu diz isso. Então você tinha aquele vizinho lá, entendeu? Pegava esse relógio aí, que legal, vou levar. Esse brinco aí, nossa, maravilhoso, de ouro. Olha, imagina, Zé, você saindo do Egito toda faraônica assim. Gente, muitas coisas a se levar, muita coisa. Um checklist enorme para Moisés sair com 2 milhões de pessoas no grande dia do seu ministério, dia que diante de uma grande nação, de um grande povo, ele seria chamado um libertador do povo de Deus. Mas no coração de Moisés não queimava pelo ouro e pela prata. Naquele dia, tanta coisa, tantas pessoas, tantas coisas valiosas para levar. Moisés sabia que daquele lugar havia uma coisa que ele não poderia deixar para trás. Enquanto pessoas talvez estavam lá cheias de ouro, cheios de coisas, comidas levando, Moisés sabia que alguém sairia do Egito carregando uma caixa. E talvez as pessoas poderiam olhar e falar assim, cara, o que é isso que você está carregando? Deixa isso para lá. Que utilidade isso aí vai ter no deserto? O que você vai fazer com isso? O que isso vai nos ajudar? Tem ouro para levar, tem comida para levar, tem animais para levar, deixa isso daí. Mas Moisés sabia que tinha algo ali naquele lugar no Egito que ele não poderia deixar para trás. Moisés sabia, há algo aqui nesse lugar que diz para mim que aquilo que eu estou vivendo, que o grande dia do meu ministério não é maior porque é o meu ministério, não é o maior porque é especial na minha história. Há algo nesse lugar que me conecta com uma história maior. Há algo nesse lugar que é mais valioso. Há algo nesse lugar que diz que aquilo que eu estou vivendo não é fruto do acaso, mas é fruto de uma promessa que vem permanecendo e vem sido alimentada com fé por gerações e gerações. Ah, querido, Êxodo 13, 19, Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem dizendo, Deus certamente virá. Aleluia! Moisés tinha coisas de alto preço para levar, mas no grande dia da sua história, ele preferiu carregar aquilo que de fato tinha valor. Porque um dia, um homem de Deus,
que tinha autoridade, que tinha uma fé para prevalecer diante das imperfeições, no final da sua vida, após ter alimentado fisicamente várias nações, decidiu alimentar de fé as gerações que viriam depois. Agora, não de maneira física, mas de maneira espiritual. José diz: eu vou morrer. Eu não vou estar lá quando a promessa se cumprir. Eu não vou ver essa promessa se cumprir na vida de vocês. Mas não é se cumprir. Não é talvez vai se cumprir. É quando. José tinha convicção e ele alimenta a próxima geração com convicção de que um dia Deus se manifestaria para libertar o seu povo, porque José era um homem de fé. Sabe? Isso me faz pensar sobre o que nós queremos deixar para as próximas gerações. José sabia que o que ele tinha de mais especial era uma palavra de fé. O tempo passou e o que aconteceu com os recursos que José deixou? Acabaram. O que aconteceu com a influência que José deixou para as próximas gerações? Acabaram. O que aconteceu com as conexões que José tinha no Egito? As lideranças foram mudando. As estruturas foram mudando. E nada, nenhuma dessas coisas que muitas vezes eu e você queremos deixar para as próximas gerações tiveram algum efeito ou tiveram algum proveito para o povo de Deus, para o povo hebreu. Mas o que de fato teve efeito, o que de fato fez o povo viver uma grande libertação, foi a convicção de que há um Deus que cumpre as suas promessas. Uma palavra que permanece, que atravessa gerações e gerações. Josué 24:32, os ossos de José que haviam sido trazidos do Egito pelos israelitas foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Lá, Josué já 24. Os ossos de José ainda estavam lá atravessando gerações, porque era um memorial de fé daquilo que Deus fez na vida do seu povo. O ouro virou um bezerro lá no deserto. Sabe, a gente precisa deixar para as próximas gerações aquilo que de fato é permanente, não aquilo que é passageiro, não aquilo que pode ser perdido, não aquilo que só tem valor na terra, mas não tem valor na eternidade. José, no final da sua vida, estava preocupado em alimentar de fé as próximas gerações. E eu fico pensando, e eu já estou indo para o final. Eu não sei você, mas essa parte da vida de José é a parte que em toda a minha história, e eu sou crente de berço, essa direção que ele dá acerca dos seus ossos, é aquilo que eu menos ouvi sobre a vida de José. Quantos aqui é assim também? O que eu menos ouvi de toda a história de José é essa parte dos ossos dele. Levante sua mão. Muita gente, a maioria. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido uma mensagem sobre os ossos de José? Quase toda a igreja. Cara, então eu vou falar algo agora que vai ser uma provocação para nós. Talvez você até está pensando assim, pastor, você está exagerando. Que o valor de uma palavra de José no fim da sua vida é algo tão impactante assim, foi tão importante para a história dos hebreus. Eu vou além. E eu quero te provocar com uma pergunta. E se o sonho que José teve e o fato dele ter se tornado governador da maior nação do seu tempo tenha sido
apenas a introdução daquilo que Deus queria fazer. Sabe quando você vai no restaurante e você pediu lá o prato especial e o garçom vem, você não quer uma entrada? E se tudo que a gente fala sobre José e tudo que a gente admira em José fosse apenas a entrada? E o principal que Deus queria fazer através da vida dele era só uma entrada, era só um preparo para construir, para que no final da vida dele ele tivesse autoridade para deixar uma palavra para as próximas gerações. E se o maior ato de fé de José não foi ser um governador? Se você pudesse dizer, cara, por que José é um homem de fé, o que é que você diria? Foi porque ele suportou ser vendido? Foi porque ele foi íntegro a uma tentação? Foi porque ele era cheio do Espírito Santo, um grande administrador? O que você escreveria? Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia fala mais de José do que de Abraão. Se você for ver em quantidade do texto, mais de José do que de Jacó, mais de José do que de Isaac. O que você escreveria se você que tivesse que justificar por que José é um homem de fé? O povo hebreu, a palavra de Deus, tem um lugar para isso. E esse lugar é Hebreus 11. Aquilo que nós chamamos galeria dos heróis da fé. Só grande homem de Deus. Abel, Enoque, Noé, Abraão, grandes homens de Deus. E um dia, um escritor, inspirado pelo Espírito Santo, precisou escrever sobre esse grande homem de Deus que é José. E ele poderia pensar assim, cara, tem tanta coisa para escrever. Tem mais do que todos esses. Enoque tem só um textinho falando sobre ele. José tem muita coisa para escrever. Tinha que escrever outro livro só falando sobre por que José era um homem de fé. Vamos ver o que o Espírito Santo inspirou o escritor de Hebreus a escrever. Projeta para a gente, Hebreus 11, versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. É só isso. É só isso. O resumo daquilo que ficou marcado na vida dos hebreus foi que um homem, no final da sua vida, entendeu que o legado de fé que ele deixaria para as próximas gerações era mais importante do que tudo aquilo que ele experimentou e conquistou em vida. De que as sementes que ele lançou e que ele não iria colher eram mais importantes, porque ele estava alimentando gerações e gerações que viriam depois dele. Esse é o legado de José, porque José entendeu que Deus não o chamou para viver uma história de superação. José entendeu no final de sua vida que Deus o chamou para viver uma história de revelação. E José viveu tudo isso porque ele entendeu que mais importante do que uma história pessoal dele, do que as conquistas, do que as posições, José estava incluso na história que Deus estava escrevendo, uma história de redenção. E eu quero orar pelas nossas vidas aqui hoje. Eu quero orar. Eu quero orar porque há pessoas aqui nesse lugar também que Deus está dizendo. Há pessoas nesse lugar também que Deus está levantando. Há pessoas nesse lugar que Deus está chamando a construir também uma história com Ele, um legado de fé. O que você tem construído até aqui para as próximas gerações? Que história você quer deixar? Que testemunho você quer deixar?
Será que é aquilo que tem preço? Será que é aquilo que pode se perder no caminho? Eu creio que Deus está levantando uma igreja que vai deixar um legado de fé, de jovens, de crianças, que serão posicionados, que amarão a Jesus, que serão cheios do Espírito Santo, que não vão desistir quando a perseguição chegar, que não vão desistir quando as ideologias do seu tempo vierem, mas que vão prevalecer como homens e mulheres de Deus para avançar e viver os sonhos que Deus tem. Muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes e crianças hoje estão sendo lidos a partir da pandemia, a partir das crises, a partir das guerras. E a expectativa sobre eles tem a ver com os desafios desse tempo, com os problemas. É como se eles fossem consequência de toda a maldade que o mundo vive hoje. Mas assim como foi com José e com Moisés, que quando uma geração vive por fé e deixa um legado para a próxima, no lugar da perseguição, Deus levanta libertadores. Assim será também na nossa igreja. Não importa quantas perseguições a igreja vai viver, não importa quem vai estar no governo, importa que se uma igreja se levantar para deixar um legado de fé, os filhos, a nova geração, será uma geração de libertadores, será uma geração que vive a verdade do Senhor. Eu quero te convidar, fique de pé. E se você é esse que está sendo chamado por Deus para amar as novas gerações, para deixar um legado de fé, para ser um intercessor, para ser alguém que vive e proclama histórias de quem Deus é, para viver um novo tempo, se junte àqueles que já estão aqui, que estão comprometidos com a próxima geração. Se junta com aqueles que estão aqui, comprometidos em viver uma vida de exemplo. Se junta com aqueles que estão aqui comprometidos a viver uma fé coerente, uma fé que conhece ao Senhor. Então saia do seu lugar e se coloque aqui no altar. Vamos orar junto como igreja. Porque legado de fé a gente não constrói no futuro. Legado de fé a gente constrói agora. É no presente. É entregando tudo. É vivendo o melhor. Coloque isso no altar em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Se você não pode vir aqui à frente, mas você quer se ajoelhar no seu lugar, faça isso em nome de Jesus. E nós vamos clamar. Nós não vamos deixar ossos, literalmente falando, mas nós vamos deixar memoriais de fé. Nós vamos ser exemplos de fé para que as próximas gerações olhem para nós e vejam uma maneira fiel, íntegra de seguir os passos do Senhor. Faça assim com a sua mão para receber. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse lugar. E que essa palavra, Deus, marque nossas vidas e nossos corações. Nós queremos deixar um legado de fé para as próximas gerações. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus, alinhe nosso coração. Eu oro por aqueles que estão desistindo na caminhada, por causa das imperfeições do mundo, por causa da maldade, por causa daquilo que passaram. Restaura em nome de Jesus corações, age com cura nesse lugar, para que possamos prosseguir com fé. Eu oro para pais que estão ocupados, acelerados, ó Deus, tentando deixar um legado de influência, um legado de recursos financeiros para os seus filhos, achando que isso é o mais importante. Alinhe corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que sejamos uma igreja que deixe o legado de fé muito mais do que um recurso, muito mais do que estruturas. Em nome de Jesus, Pai. Jesus, levanta uma igreja que ama, que cuida, que intercede pelas próximas gerações. Assim como Moisés teve pessoas ao seu lado para cuidar, para interceder. Em nome de Jesus, nós seremos braços fortes das próximas gerações que se levantarão nesse lugar. E em nome de Jesus viveremos todas as promessas que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nesse lugar, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor.